Renan Arruda, candidato ao GDF pelo PCO, você tem 13 minutos. Bom, boa noite. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite do Sindicasp aqui na pessoa do presidente, do seu presidente, companheiro Cleiton, né? Saudar aí companheiros e companheiras que estejam participando aqui dessa live aqui ao vivo e também aqueles que venham a assistir posteriormente. Acho que a gente pensar esse problema da assistência social é mais ou menos como a gente pensar o problema da educação e da saúde no Brasil. Esses serviços essenciais, né, que, particularmente num país muito rico, mas numa carência enorme, né, de atendimento ao povo, né, como nós temos no Brasil, né, então são setores que, obviamente, de um ponto de vista dos interesses, né, maiores aí do grande capital, são absolutamente secundarizados, né? E não é à toa que o golpe de 2016, que derrubou a presidenta Dilma, uma das primeiras medidas tomada pelo usurpador, o Michel Temer, foi justamente promover aí o congelamento dos gastos públicos, né, durante 20 anos. Então, isso por si só já demonstra qual que foi, né, o objetivo do golpe de Estado, né, no que diz respeito aos interesses do povo trabalhador. Também foi um interesse do golpe de Estado destruir, né, a economia nacional, né, o que, com qualquer crítica que se possa ter aos governos do PT, e nós, particularmente, temos muitas, né, existia uma política de desenvolvimento por parte. Desculpa, só é o caso de avisar aí para o Teodoro, eu vi que ele voltou. Pode continuar, Renan. O Teodoro fala depois de você. A gente vê aí a política de destruição da economia nacional promovida também pelo golpe de Estado, né, a começar pelo que aconteceu aí no que diz respeito ao petróleo, ao pré-sal, à Petrobras, na indústria, na destruição de centenas de milhares de empregos em nome de levar a Petrobras, né, o petróleo brasileiro, para o exterior, como a gente está assistindo agora, né, diante de uma situação em que nós estamos à mercê aí do preço do combustível de acordo com o que está ditado no mercado externo, salvo nessa situação agora, né, que uma manobra absolutamente eleitoreira do governo, que eles mesmos estão subsidiando, né, o dinheiro que está indo para fora para dar lucro aí às grandes empresas internacionais do petróleo, né, está sendo dado pelo próprio governo brasileiro. Então, eu acho que isso é uma primeira questão que eu queria colocar. Uma segunda questão que está, obviamente, ligada intimamente a essa, diz respeito à luta para derrotar esse golpe. Nós não vivemos um período nem um pouco democrático, e quando eu falo isso, não se trata simplesmente da figura do Bolsonaro. Aliás, desse ponto de vista, nós consideramos que o Bolsonaro ele é uma figura absolutamente secundária. O golpe de Estado não foi feito pelo Bolsonaro. O Bolsonaro foi um coadjuvante, vamos dizer assim, no máximo, em todo esse processo. Mas ele foi feito pela Rede Globo, pelos grandes partidos do regime político, como o PSDB, como o MDB, por políticos como o atual, inclusive o atual vice do Lula nas eleições, o ex-governador de São Paulo, né, que está aí, que foi uma figura que abriu lá os portões para que a direita usasse os metrôs, se manifestasse aí pelo impeachment, quer dizer, e toda aquela armação montada para derrubar a presidenta Dilma. É por isso que nós defendemos, né, e é nesse contexto, apesar, né, das alianças que o Partido dos Trabalhadores está promovendo nessas eleições, que nós defendemos a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República, por achar que ele é, do ponto de vista popular, Renan, tivemos um problema aí com o seu áudio, o seu vídeo travou. Aguardar um pouquinho para ver se restabelece o áudio e o vídeo do Renan.
aproveitar aqui, Cleiton, também tem alguns comentários aqui. Deixa eu pegar aqui. O Everardo Aguiar ele fala aqui que é preciso revogar urgente a emenda constitucional 95. E a Graciele pergunta aos candidatos, caso eleito, se estarão dispostos a reestruturar o quadro de servidores de forma muito breve, né? Porque há mais de 200 especialistas aptos ao concurso, e que é a fala da Graciele. Renan, agora pode ir. Travou aí a sua internet. Libera seu áudio. Teodoro, o problema não está só com você. Então, eu só retomando um pouco, nós vemos a candidatura do Lula de um ponto de vista como uma expressão popular, como os interesses dos trabalhadores, né, e justamente derrotar toda essa política de destruição do Estado Nacional que a gente viu aí nessa última etapa, né, por meio da PEC que eu citei aqui, a PEC 55, a PEC do congelamento salarial, por meio da reforma da Previdência, por meio da reforma trabalhista, né, por meio do brutal expropriação das riquezas nacionais, né, para poder privilegiar as privatizações, inclusive, para privilegiar o grande capital nacional e internacional, em particular os banqueiros. Não é à toa que 51% do orçamento nacional no ano passado foi destinado aí para os bancos, né? Quer dizer, ou seja, não há país que possa crescer diante de uma situação dessa. Não dá para você ter saúde, ter educação, ter assistência social diante de um quadro tão grave como é esse que está colocado o povo brasileiro. Então, é por isso que nós não achamos que o problema que se coloca nas eleições seja um problema de candidaturas de pessoas, que é muito comum, por exemplo, as pessoas virem aí apresentar A, B ou C de proposta. Quer dizer, se a gente fosse se basear nisso aí, a gente viveria no melhor dos mundos, porque o que se tem de promessa, né, em todas as esferas aí a cada 2 anos, nacionalmente aí em Brasília, a cada 4 anos, o problema do povo já teria sido resolvido. Quer dizer, não se trata de um problema de eleição, não se trata de um problema de boa vontade, até porque eu diria que, de antemão, que a esmagadora maioria dos governantes, eles não têm interesse nenhum em ajudar a população, muito pelo contrário, né? Então, o problema fundamental é o povo, é a mobilização popular para a gente garantir que as reivindicações, as necessidades do povo sejam atendidas efetivamente. Então, é nesse sentido que, em primeiro lugar, nós apontamos e apoiamos a candidatura do ex-presidente Lula como um fator, né? E nós acreditamos que a vitória efetiva dele só pode se dar com uma mobilização desde já. Mas, obviamente, não basta a vitória do Lula. É preciso que essa mobilização ela seja permanente, ela ocorra, inclusive porque, obviamente, e a própria o arco de alianças promovido aí pelo PT, pelo ex-presidente, coloca em contradição justamente as forças que fizeram o golpe de 2016, com a própria questão de um eventual governo Lula, que é isso que nós desejamos. Então, esse problema, e aí eu me reporto mais especificamente à questão das condições que estão colocadas aqui no GDF. Obviamente, o GDF, né, o DF, não é uma ilha separada do país, assim como o Brasil também está condicionado por uma série. O Brasil não está isolado no mundo, não se trata de você ter uma política específica para o Brasil, desconhecendo o que está acontecendo a nível mundial, que é uma crise de dimensões gigantescas, é uma falência absoluta, né, de um regime político, absolutamente retrógrado, carcomido, que é o capitalismo. A gente vê isso aí nos números da própria pandemia, a morte aqui no Brasil, oficialmente, quase 700 mil mortes, a nível mundial, milhões e milhões de pessoas. Ele não consegue se dar. O mundo, quando tem hoje, por exemplo, uma tecnologia de ponta que permite você ir, né,
o homem ir ao espaço, produzir essa ou aquela outra tecnologia, é incapaz de produzir uma vacina, né, que defenda a própria vida do povo que vive aqui. Né? Quer dizer, é um sistema absolutamente fadado, que tem que ser ultrapassado, que tem que ser vencido. Então, entender Brasília o Distrito Federal, é entender nesse contexto maior. Né? Aqui no DF, o que a gente assiste é seguindo os passos de todo o Brasil, é uma deterioração absoluta das condições de vida da população. No caso aqui no caso da assistência social, né, como eu coloquei aqui no início, que deveria ser, particularmente diante do avanço da miséria, nós estamos retomando parâmetros da época do governo FHC, né, com uma miséria absoluta, né? Isso aqui o Estado deveria patrocinar, ser um instrumento de políticas públicas. E você governar, você ter uma política efetiva para essa situação, não vai ser, né, obviamente, numa situação como essa que a gente tem hoje, onde você tem, por exemplo, eu vou dar o exemplo do caso do nosso partido, mas é de outros partidos que estão aqui, a gente recebeu um fundo eleitoral, que, aliás, nem entrou para a gente ainda, de 3 milhões para concorrer, por exemplo, com a frente aí do DEM e do PSL, que eles receberam quase 1 bilhão. Né? Quer dizer, óbvio, as eleições não são democráticas. As eleições são controladas justamente para quem tem o poder manter essa situação como está. É por isso que nós fazemos um chamado aos trabalhadores do DF, né, da saúde, da educação, da assistência social, para que efetivamente venha se mobilizar, em primeiro lugar, a partir do Lula, né, para um governo dos trabalhadores. Mas não simplesmente aí, mas também pelas reivindicações fundamentais para atender às necessidades tanto desses setores, né, como o problema da educação, da saúde, da assistência social, como, inclusive, individualmente dos trabalhadores. Na verdade, é um problema coletivo, como o problema do salário, como o problema do número pequeno de pessoas para trabalhar, né? Ou seja, como uma questão que, de fato, os trabalhadores organizados sejam capazes de impulsionar a luta e conquistar suas reivindicações. Né? Então, brevemente seria isso aí. Eu vi que meu tempo se esgotou, né? Vou ficar mais aqui, eu não sei se nós vamos abrir um debate depois, mas estou aqui à disposição para a gente continuar a conversa.